Olá pessoal, hoje a gente vai começar esse vídeo de uma forma um pouquinho diferente. Eu já explico por quê. Mas antes eu queria fazer dois agradecimentos aqui. Um ao professor Paulo Roberto Araújo, né? Um mestre com uma vasta cultura, né? Transita por todas as áreas com enorme facilidade, na área de história, na área de filosofia, na área política, e faz incursões na área de matemática, na história de matemática, e ainda perde o tempo assistindo os meus vídeos aqui, principalmente de geometria. Tá bom? Muito obrigado, Paulo, pela consideração e pelas observações sempre pertinentes. O outro agradecimento já está se tornando rotina, né? É o mestre Ivan Mendes, que é um especialista na área de aritmética, né? Muito disputado pelos cursos, né? Talvez hoje seja um dos grandes nomes aí na área da aritmética. E o Ivan Mendes muito colabora para que eu possa me aprimorar e continuar a estudar, buscando as coisas que eu já esqueci e algumas até que eu nem sabia, tá? Então, esse é o motivo de eu começar esse vídeo de uma forma diferente. É a questão da divisibilidade por 7, porque eu fiz uma questão que ela tem uma solução muito mais simples do que eu apresentei. Bom, primeiro, o que é o critério de divisibilidade? O que é isso, né? O critério de divisibilidade, ele te permite, ao olhar para um número, identificar rapidamente se esse número é ou não divisível por outro. Então, a grande sacada, no meu ponto de vista, a respeito da divisibilidade é essa. É de você olhar para o número e saber de imediato se ele é divisível por um outro ou não. Do contrário, me parece que perde um pouco da sua elegância, tá? Então você tem critérios de divisibilidade que são muito simples, muito comuns, né? Como por 2, por 3, né? Por 4 já não tão comum assim, por 5, quando termina em 0 e 5. Então, regrinhas práticas que te permitem você identificar se um número é divisível por outro ou não. Muito bem. No caso da divisibilidade por 7, que é o caso em questão, que foi a questão que eu propus, e o Ivan, né, me deu um alerta legal, é o seguinte: nós temos dois casos, né, para a divisibilidade por 7. O primeiro caso é, por exemplo, quando o número é constituído de 3 algarismos no máximo. No máximo. Quer dizer, 1, 2 ou 3 algarismos. Nesse caso, o que se aconselha é que se faça a divisão. Se faça a divisão e se determine o resto dessa divisão. Né? Porque é mais rápido fazer esse tipo de coisa. Né? Por exemplo, 143 dividido por 7. 143 dividido por 7 vai dar 20, né? E vai sobrar resto o quê? Resto 3. Então a gente conclui que o 143 não é divisível por 7, e mais ainda, né? Quando eu divido 143 por 7, eu encontro um resto igual a quem? Um resto igual a 3. Ah? Muito bem. Bom, um segundo caso é quando você tem um número composto de mais de 3 algarismos. Olha, nesse caso, o resto da divisão de um número por 7, ele é o mesmo que o da divisão do número que se obtém, subtraindo a soma das classes pares da soma das classes ímpares.
aumentada, se necessário, de um múltiplo de 7, tal que possibilite a subtração. Ora, então veja que já não é uma coisa assim tão tchan, né? Já não é um negócio assim tão simples como a regra da divisibilidade, por exemplo, por 5, que é quando o número termina em 0 ou 5. Mas também não é nada do outro mundo que a gente não possa entender, tá? Então eu peguei um caso aqui, um exemplo aqui. 97.388.285, tá? Esse número é constituído de 3 classes. Lembrando que a partir do final para o início, cada 3 algarismos formam o quê? Cada 3 ordens formam uma classe, tá? Muito bem. Então, 285 seria a classe ímpar. 381, como é a segunda classe, seria a classe par. E 97, terceira classe, classe o quê? Classe ímpar, tá? Muito bem. Ora, se você fizer a soma das classes ímpares, 285 mais 97, você vai encontrar 382. Menos 381 vai dar um resto o quê? Um resto 1. Então, repara, classe ímpar, né? Classe par, classe ímpar. Somando as classes ímpares menos a classe par, você vai obter o resto igual a quê? O resto igual a 1. Então, ele não é divisível. Obviamente, o que pode acontecer? Obviamente, pode acontecer que esse minuendo seja menor que esse subtraindo. E aí, né, no conjunto dos naturais, você não vai conseguir efetuar a subtração. Nesse caso, você vai aumentando o minuendo de múltiplos de 7 até que permita que essa subtração possa ser efetuada. Certo? Por exemplo, se aqui fosse 350, não daria 350 menos 381. Certo? Então eu teria que ir somando múltiplos de 7 até o momento que esta operação pudesse ser realizada. Tá? Muito bem. Se fosse 350, eu teria que somar 21, né? 21 não daria não, teria que ser um pouco mais. É só ir fazendo 7 mais 7, né? Um múltiplo de 7. 7, 14, 21, 28, você vai somando. Muito bem, então, veja, apesar do critério não ser um critério tão simples assim, não é nada do outro mundo que a gente não possa determinar se o número é divisível por 7 ou não. Vamos no caso, então, à questão que o mestre Ivan me deu aquele toque fantástico. A questão, eu não lembro de cabeça como é que é ela, mas está aí no vídeo. Mas é fácil da gente entender. Sempre que eu tenho um número formado, por exemplo, por 6 algarismos iguais, 6 algarismos iguais, tá? A gente faria uma restrição do A ser diferente de 0 apenas pelo fato de ter 6 algarismos, tá? Porque mesmo que se o A for 0, 0 é divisível por qualquer número, inclusive por 7. Claro que se eu tenho 6 algarismos iguais, o que vai acontecer? Esse número vai ser dividido em 2 classes. Tá? A classe ímpar
e a classe par. Tá? E aí, a soma das classes ímpares menos a soma das classes pares, evidente que vai dar um número o quê? Vai dar um número zero. E aí, esse tipo de número, certamente ele é o quê? Divisível por 7. Independente se ele é 1, ou é 2, ou é 3, qualquer tipo de algarismos. Por exemplo, os nossos algarismos. Por exemplo, 5, 5, 5. 5, 5, 5. 555.555, obviamente você vai dividir esse número em duas classes. Né? A soma, ou melhor, a classe ímpar e a classe par. Sendo os algarismos iguais, isso assegura que essa diferença vai ser o quê? Vai ser igual a quem? Igual a zero. Portanto, n é divisível por 7. Repare que uma nova situação parecida com essa de algarismos iguais, ela vai acontecer quando você tiver, no caso, 12 algarismos iguais. E depois 18 algarismos iguais. Sempre uma quantidade de algarismos múltiplos de quem? Múltiplos de 3. Então, duas classes de 3, 4 classes de 3, 2, a outra seria 4 seriam mais 2 grupos de 3, depois 6 e assim por diante. Muito bem. Então, minha questão, que eu não lembro, mas o toque que o Ivan me deu foi um toque super importante, porque no caso da questão você ganha tempo estupidamente, rapidamente você ganha tempo. Basta você olhar, se você tem 6 algarismos iguais, o número é múltiplo obrigatoriamente de 7. Tá? Mas você há de convir que não é uma coisa corriqueira, que a gente use a todo momento. São questões específicas que caem no colégio naval, enfim, nos colégios militares, alguns outros exames. Mas o mais importante é que o Ivan me levou a ler e a pesquisar mais uma coisa que estava esquecida, estava latente lá. Eu pouco uso a divisibilidade por 7, mas ela é importante, existe e pode ser efetuada. Mas mais importante do que isso, como eu falei, foi que ele me levou a recorrer aos estudos, a fazer a pesquisa, a correr atrás. E é isso que todos nós devemos fazer. Sempre correr atrás, procurar aprimorar os nossos conhecimentos. E no próximo vídeo eu vou mostrar uma outra forma que você tem de identificar se um número é múltiplo de 7 ou não. Bom, um abraço, até a próxima.